A emenda número 22 da comissão. Alô? Alô? Oi, Adriana. Oi, Tasso. Tudo bom aí? Tudo bom, Basileu, tudo bem. Bom, tudo bem é difícil, né? Tudo bem, modo de falar, né? Porque eu... Estamos aqui vendo a leitura do relatório do senador Luiz Henrique. Que a introdução dele aí tá ruim, né? Na introdução ele já demonstra que não acatou várias das emendas que seriam razoáveis acatar, inclusive na finalização de Constituição e Justiça, quando pediu um voto de confiança para aprimorar o relatório nesse momento, né? E ele trouxe aqui hoje um relatório diferente do relatório que foi divulgado semana passada. Inclusive, num processo muito difícil de se analisar, porque foi trazido aqui coisas novas, das emendas que ele acatou e das que ele rejeitou, e parece que tem um grande acordo de que não vai haver pedido de vistas. E que com isso se força a votação hoje nas comissões. Então o relatório que ele tá apresentando não é o que a gente tem em mãos. Não, é um pouco diferente. Na essência não muda muito, mas algumas emendas que durante a semana foram feitas algumas conversas na tentativa de que ele acatasse, não foram acatadas, emendas que melhorariam o texto, e nós ainda estamos aqui avaliando qual é o volume de mudanças que tem desse texto anterior, porque algumas surpresas, mas nada que deve melhorar o texto, com certeza, até pela sinalização que ele já deu no discurso quando apresentou o relatório, dizendo que está seguindo o consenso dos 400 deputados que aprovaram o projeto na Câmara. Agora, Adriana, ele, na fala que ele fez agora logo no começo aqui, ele falou basicamente de que as únicas novidades são 3 emendas que ele estaria acatando, uma emenda sobre a 108, sobre a questão dos apicuns salgados, que não muda muito, né? Ele basicamente diz que ele estaria reintroduzindo o mangue como área de educação permanente, como ele já é atualmente, mas ele torna consolidado tudo o que aconteceu nos mangues. Ele chama de apicuns salgados, mas apicuns salgados são parte do mangue, né? Anterior a 2008. Né? Então, enfim, apesar de recolocar o mangue, ele coloca também todas as ocupações já existentes, que são várias gravíssimas, no mesmo pacote. Essa seria uma emenda e depois ele cita 2 emendas que são do mesmo teor, a 15 e a 109, que tratam de uma coisa que me parece um detalhe no contexto dessa discussão, que é um detalhamento para a questão do pequeno produtor sobre as autorizações que você precisa para, digamos, o plano de abastecimento, que é de produção sustentável, né, para abastecimento de produtos florestais. Então, num tema ele só tangencia com um tema que não é tema central, e no outro trataria dessa questão dos apicuns e mangues, que, embora importante, é tratada de forma inadequada. Você capturou mais alguma coisa além desses 2 pontos que eu... Não, por enquanto foram esses os pontos. O pessoal que pegou agora a versão final está dando uma olhada, e daqui a pouco, quando a gente entrar direto daqui de Brasília, o Raul, o Mário, o André podem fazer uma avaliação e apontar se existem outros pontos. Tá, né? Nessa questão dos apicuns e salgados, inclusive o senador cometeu um ato falho, né? Porque ele falou da proteção às ações antrópicas em apicuns e salgados. Né? Então não é a questão de se proteger os ecossistemas, mas se proteger as atividades antrópicas já desenvolvidas ali. Como diria o americano, you mean it, né? Ele realmente queria dizer isso. Olha só, Adriana, você está do lado da sala aí, né? Você está do lado de fora da sala. Como é que está o quórum? Olha, o quórum está alto, mas agora que estão chegando mais alguns senadores, está tendo uma certa mobilização para garantir uma presença. A sala está cheia, mas não está tão cheia quanto esteve em outros momentos, quer dizer, tudo sinaliza realmente para um certo acordo. Inclusive, o senador Rodrigo Hollenberg havia comentado aqui com algumas pessoas que chegaram mais cedo,
de que as coisas já estavam mais ou menos resolvidas, ou seja, não há muita perspectiva de poder haver grandes discussões ou alterações do relatório. Tá. Me deu a entender também, Adriana, e queria a sua opinião sobre isso, que a forma como o Luiz Henrique está apresentando o relatório, ele tem constantemente feito, ele faz uma ameaça e faz duas ponderações de afago, né? Então, a ameaça é que ele diz assim, eu não ponho nada no texto que pode depois ser rejeitado pela Câmara dos Deputados, como se a Câmara dos Deputados pudesse depois selecionar o que ela quer e o que ela não quer das mudanças do Senado. Na verdade, a Câmara só pode ou aprova o texto do Senado ou volta ao texto original da Câmara, né? Que tem flagrantes problemas, né? Que poderiam cair posteriormente por veto, etc. E é como se ele dissesse que o Senado não tem independência e nem tem opinião própria e que nem teria enfim, a influência que tem na maioria dos casos, especialmente por serem um grande número de ex-governadores, o Senado ser a casa alta e assim por diante. Então, me parece meio esquisito isso, mas na prática o que ele tem dito é que ele se submete àquilo que é possível os deputados acordarem, o que é uma ameaça esquisitésima como argumento. Mas, enfim, ele tem usado esse argumento. E o segundo, ele tem dito que só coloca no texto aquilo que ele sinta que há consenso entre os senadores. Ou seja, ele não quer entrar em nenhuma bola dividida. Mas, na prática, não é que ele não quer entrar em bola dividida. Ele está usando o argumento de não ter consenso, que ele julga o que é consenso, certo? Ele pode dizer que se tiver um que não concorda, já não é consenso, e não inclui nada que tenha sentido. E evita, de qualquer maneira, que tenha votação para destaques ou coisa parecida. Então, como tática, ele está evitando o debate. O que ele respeita é o consenso dos mais de 400 senadores que votaram a favor da proposta na Câmara. Então, que nada que vá contra o espírito do relatório do deputado Aldo Rebelo, ele vai acatar. E cria um precedente político complexo, se pensar sob essa perspectiva, porque ainda há uma expectativa muito grande de que na Comissão de Meio Ambiente o relator Jorge Viana faça mudanças, inclusive trazendo a agenda do setor florestal de florestas nativas para dentro do código que não está contemplada. Então, se fosse por esse receio do retorno da votação à Câmara, o Senado não teria um papel a cumprir, né? Exatamente. E me parece também que ele está tentando, de uma certa forma, botar pressão, quer dizer, ele bota pressão sobre o senador Jorge Viana na seguinte maneira, você diz que para determinados temas não há consenso, portanto você não vai votar, e o recado que ele aparentemente está dando é de que se depois se tentar colocar isso na Comissão de Meio Ambiente, ele já aponta que não haveria um consenso e que, portanto, isso poderia ser derrubado no plenário do Senado, né? Ele está criando um caldo de cultura para dificultar bastante a ação depois do Jorge Viana em modificações ao texto. Exatamente. Aliás, uma das coisas que a gente tem acompanhado em relação a isso é o próprio tema da data, né? Da data de 2008 como a data para, entre aspas, a anistia a todas as ocupações que houveram, especialmente em áreas de habitação permanente, anterior ao código, anterior a junho de 2008, data esta que não tem nenhuma racionalidade com a sequência dos fatos no instrumento jurídico do Código Florestal, né? A última alteração... Muito pelo contrário, né, Tato? Data esta que inclui os maiores picos de desmatamento que nós tivemos, por exemplo, na Amazônia, mesmo depois de editada a medida provisória em 2000. Exatamente. Então, e a gente já viu isso, nós tivemos uma reunião em que nós estivemos todos presentes com o movimento em defesa das florestas, aqui com o senador Luiz Henrique e o senador Jorge Viana. Isso foi no dia anterior à apresentação do relatório, que foi o único dia que ele deu agenda para fazer essa reunião, e ele apontava nessa reunião de que, não, essa data de 2008 nós não vamos mexer porque já há um acordo que vem da Câmara, esse é um acordo que envolve o governo, está todo mundo de acordo com esse tema, como se isso fosse um dado, né? Quer dizer, no 2008 esse é um tema que não se discute, e até nessa reunião, e eu acho que a gente tem sentido isso nas discussões,
o próprio senador Jorge Viana estava um pouco capitulado em relação a esse tema, ainda que hajam emendas específicas para mudar essa data, como, por exemplo, a emenda do senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, que apresentava essa preocupação. Que era uma das emendas que nós tínhamos a expectativa de que pudesse ser acatada e que agora já está claro de que foi rejeitada. E é interessante que na sequência que vai, nem a possibilidade de discussão haveria, porque se houver um acordão mesmo, esse acordão é para que a gente vote sem ter, digamos, é provável que eles vão rejeitar as emendas em bloco. Adriana, o senador acabou... na expectativa de que alguns senadores se manifestem para tentar defender as suas emendas ainda. Legal. Então, continua aqui a leitura do senador Luiz Henrique. Assim que vocês tiverem uma leitura melhor aí do texto, a gente volta a falar. E acho que seria importante também, nesse meio tempo, Adriana, a gente recordar os pontos fundamentais que a gente acha que deveriam estar sendo discutidos e resolvidos já na Comissão de Agricultura e Comissão de Ciência e Tecnologia, sem prejuízo dos demais pontos que a gente levantou ao longo de todo esse debate do Código Florestal na Câmara e no Senado, quanto a temas que precisam ser melhor tratados para que a gente possa ter um Código Florestal adequado para o Brasil. Então, se em seguida, ou mesmo se a análise não estiver pronta, mas a gente podia voltar logo em seguida, conversar um pouco, talvez aí com o Raul, com o André, com você, sobre esses pontos principais, que inclusive estão disponíveis na página aqui no site, não faz diferença, que são os pontos principais a serem alterados no relatório do senador Luiz Henrique, e esse documento foi produzido pelo Comitê Brasil em Defesa das Florestas e Desenvolvimento Sustentável, e que aponta as emendas fundamentais que a gente precisaria ver ser votadas e aprovadas na Comissão de Agricultura e Comissão de Ciência e Tecnologia, para que o projeto tivesse o mínimo de sustentação para um Código Florestal que o Brasil mereça, né? É isso, Adriana? Perfeito. Nós estamos prontos aqui a entrar daqui a pouco ao vivo com as considerações sobre o processo de votação e com essa análise. Então tá bom, Adriana, a gente já volta já. Essa foi a Adriana Ramos, do Instituto Socioambiental, também do Comitê Brasil em Defesa das Florestas, que está lá acompanhando todo o trabalho no Senado com a votação do Código Florestal. Nós continuamos com o senador Luiz Henrique lendo o seu relatório, daqui a pouquinho a gente volta apontando para vocês os principais temas que precisam ser alterados e votados nessa comissão, apesar de que o clima ali, pelo jeito, é de um acordo para se votar o relatório na forma como foi apresentado. Aliás, já foi apresentado com algumas alterações em relação ao relatório anterior, o que permitiria que algum senador pedisse vistas desse relatório, para que a votação, nós ganhássemos pelo menos uma semana para novas negociações e discussões sobre o Código, mas aparentemente há um acordo de não haver pedido de vistas. Se há um acordo para não haver pedido de vistas, é possível que também haja um acordo para não se votar as emendas e novamente jogar a discussão mais para frente para a Comissão de Meio Ambiente, sobrando sobre os ombros do senador Jorge Viana ter que acomodar todas as preocupações que foram apresentadas até aqui, ou seja, isso vai estar represado no relatório do senador Jorge Viana. Vamos acompanhar um pouquinho mais o senador Luiz Henrique, a gente já volta já com comentários direto de Brasília. Da Casa de Origem e sua sanção presidencial.